Menopausa Mensal. Sua dose regular de informações científicas e polêmicas sobre a saúde da mulher. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Menopausa Mensal, que é um espaço para falar sobre saúde de mulher 40+, sempre com muita ciência, muito embasamento e com clareza e leveza, que também é importante para essa fase da vida. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um recado muito importante, que a partir deste episódio, que é o 4º episódio do nosso podcast, estaremos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Menopausa Mensal, além do Instagram. Então, para as pessoas que já acompanham o nosso trabalho no Instagram, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube também. E sem mais delongas, eu, Ana Gheoldini, médica ginecologista de Campinas, tenho a honra de receber meus queridos colegas, Dr. Marcelo Steiner, ginecologista de São Paulo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. Vamos lá para mais um Menopausa Mensal. É isso aí. E também conosco, a doutora Juliana Olivieri, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Vamos lá para o nosso 4º episódio. Que bacana. Bom, sem mais delongas, hoje a conversa está muito boa. Vamos abordar temas aí frequentes, reboliços nas redes sociais, assuntos controversos e polêmicos sobre a saúde da mulher 40+. E hoje abordaremos por blocos temas muito importantes. O primeiro deles será, nós conversaremos sobre exames complementares, o que é realmente necessário para a saúde feminina nessa fase da vida. Depois abordaremos um tema tão importante quanto contracepção na perimenopausa. Será que é importante? E, por fim, falaremos de tratamentos não hormonais alternativos para alívio dos sintomas, o que realmente funciona. Então, vou abrir aqui a nossa mesa de discussões e começar perguntando para Juliana. Ô Ju, como é que a gente faz o diagnóstico deste período? É preciso realmente uma coleção? É preciso solicitar vários exames? O que realmente importa? Vamos lá. A primeira coisa a ser dita é que o diagnóstico de menopausa é clínico. É conversando com a paciente, se observando, é falando sobre, inicialmente, sobre menstruação. A palavra menopausa foi inventada lá em 1821 por um francês, que significa pausa da menstruação. Ele juntou meno, que se refere a ciclo menstrual, com pausa. E depois, ali de 150 anos, cada país escolhia a forma de definir esse momento, se era 18 meses sem menstruar ou 6 meses sem menstruar, até que só na década de 90 chegou nesse consenso. A OMS coloca para a gente esse período aí de 12 meses sem menstruar, isso define a menopausa. Então, qualquer mulher ali entre seus 45 a 55 anos que não está menstruando, que está um ano, sem menstruar, até que se prova o contrário, ela já tem ali o diagnóstico de menopausa, enfim, sem nenhum outro exame complementar. Isso tem que ser falado. E, claro, os sintomas ajudam muito a gente, né? Nesse momento, a mulher chega com esse floreio de calores, um cansaço, uma insônia, uma irritabilidade, enfim, tudo aquilo junto. Então, os exames de sangue, eles só são um plus, mas o diagnóstico é predominantemente clínico, certo? Que maravilha. Eu não sei nem se eu atropelei a sua fala, Ju, porque a imagem ficou um pouquinho diferente aqui para mim, peço desculpas, mas eu quis reforçar durante a tua fala que o diagnóstico é clínico e vou aproveitar e devolver uma outra pergunta para o Marcelo. Marcelo, nessa fase da vida, então, o que a gente precisa solicitar? Que existem alguns mitos, algumas
meia-verdades difundidas por aqui, pela rede social e por outros canais de comunicação, que existem alguns exames que fazem diferença ou que precisam ser solicitados para se iniciar a terapia hormonal. Eu queria que você falasse um pouquinho do que realmente faz sentido. Sim. Primeiro, assim, reforçar essa questão de que é um diagnóstico clínico, né? Porém, eu entendo, né, que um marco principal, inicial, que a gente acaba considerando que essa mulher está entrando na perimenopausa é a irregularidade menstrual, né? Então, assim, uma mulher que passou dos 40 anos e começa a ter uma certa irregularidade menstrual, a gente já começa com mais tranquilidade e fala, olha, você provavelmente seu ovário já não está mais trabalhando tão bem, né? Eventualmente, aquelas mulheres que têm onda de calor, né, principalmente acima de 45 anos, é muito claro, né, e os estudos mostram isso, que se ela está acima de 45 anos e tem onda de calor já, isso é um marcador biológico de que o ovário dela parou de trabalhar e ela está, né, na principal consequência deste período, que é a perda do estrogênio, e essa perda do estrogênio traz uma série de sintomas que é o que a gente precisa ajudá-la, né? Assim, no tratamento dos sintomas. E tentando resumir o que eu quero dizer, assim, os exames, né, não vão ajudar muito ao médico e o que precisa ter muito claro, até foi o que foi falado no Fantástico, o importante para a mulher não é se ela está no início, no meio, se ela está na perimenopausa, ela está na pós-menopausa, eu estou com sintomas, eu estou me sentindo diferente e eu preciso de ajuda. A gente tem um desafio, né, que nesse início a gente não consegue eventualmente conseguir fazer um tratamento assim tão preciso, porque ainda o ovário funciona, né, e às vezes ele pode dificultar a nossa abordagem. Então isso às vezes é difícil, quer dizer, se eu der estrogênio, eu posso aumentar um pouquinho a dor mamária dela, porque ela também tem uma produção do ovário dela. Eu posso fazer com que ela tenha um sangramento, às vezes, alterado, porque ela ainda tem o estrogênio dela, né? Porém, ela precisa já ser tratada, né? Não dá para eu esperar 1 ano sem menstruação para começar a tratar, né? Ou, pelo menos, esperar ela ter sintomas que são as ondas de calor para começar a tratar. Então, esse é um desafio, né? Esse é um desafio que a gente tem nessa transição. Por isso que eu acho que é tão complexo. Pensando nisso, existe um autoteste que é muito divulgado, né, que a gente pega as mulheres aí fazendo e perguntando para a gente no consultório se vale a pena, que é um teste de farmácia, né, um teste de urina para falar, estou ou não na menopausa, né? E é tão assim, a variação desse hormônio, que é o FSH, né, que é medido, ele é tão variável, principalmente nesse início, quando ainda ela está menstruando, quando ela tem alguns sintomas que não são tão claros, quer dizer, ela não tem onda de calor, mas ela já está cansada, ela já tem uma fadiga, ela já está com alguma alteração de humor. Esse FSH, normalmente, ele ainda está baixo, então o autoteste não vai ser útil. Já mais à frente, quando ela já parou de menstruar e está tendo onda de calor, aí não precisa mais do autoteste. Quer dizer, aí é claro que ela está assim, que o ovário dela já não está mais trabalhando, é até mais fácil para a gente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, né? Então, acho que tem essas questões específicas, né? Esse início, né, a perimenopausa inicial, se a gente puder falar assim, é mais desafiadora para a paciente e para o médico. Já o final, quando realmente o ovário para de trabalhar e deixa de ser assim um protagonista ali, para a gente é mais fácil, porque daí realmente eu vou só repor o hormônio que não é mais produzido e vou conseguir ajudar essa mulher. Então, a mensagem as mulheres que estão nesse início não precisam ficar preocupadas, assim, que há ajuda, mas que sim, elas precisam procurar um médico e entender que esse é o início de um trabalho que vai pontualmente resolvendo todos os problemas até ela realmente, esse ovário parar de trabalhar, e aí a terapia de reposição hormonal ganha uma relevância muito importante e uma ajuda para essa mulher conseguir, né, ficar sem sintomas. E o FSH acaba sendo aí, né, o exame para diagnóstico específico, ele acaba não sendo tão funcional. Diferente, Ana, eu já estou falando muito, mas só para aproveitar, aquela mulher que a gente chama de menopausa precoce para o leigo, ou insuficiência ovariana prematura, que é antes dos 40 anos, aí o FSH tem mais sentido, porque daí, poxa, será que realmente essa mulher teve o seu ovário parando de trabalhar, parando de funcionar? Aí eu doso o FSH, e se tiver alto, aí pelo menos uma dosagem agora, antes a gente
pensaria em 2, mas agora uma dosagem com sintomas, a gente já pode até pensar que ela realmente tem uma menopausa precoce e, sem dúvida, essa mulher aí, até mais do que as outras, né, porque ela perdeu o estrogênio muito cedo, precisa fazer a terapia de reposição hormonal. A gente nem tem muita dúvida disso, a não ser que ela tenha uma contraindicação absoluta, né? Ô, Juliana, antes de eu passar a palavra para você, que eu acho que você tem um monte de coisa para acrescentar aqui para nós, eu queria só fechar algumas coisas muito importantes que o Marcelo falou, até para enfatizar para quem está ouvindo aqui a gente, que esse autoteste, ele dosa um hormônio, que é o FSH. E que então naquela fase mais importante, que a mulher está realmente na dúvida, será que eu estou realmente nesse período, que é aquele período de oscilação, que a gente chama de oscilação, mas para quem está aqui entender, é um sobe e desce desse hormônio, ele varia muito ao longo do mês, às vezes na mesma semana ele varia bastante, e dá aquela sintomatologia tão florida. O autoteste, assim, a mulher pode estar nesse período e o autoteste vir negativo, é o que a gente chama de falso negativo. Ela está na perimenopausa, mas o exame dá negativo. E o que o Marcelo falou muito bem dito, quando ela já está no pós-menopausa, que esse hormônio já subiu, o FSH já está lá em cima, realmente o diagnóstico já está feito, a gente não precisa desse teste. E lembrando que antes desse período tem condições que podem simular uma elevação, como doenças ovarianas, uso de anticoncepcionais. Então, realmente, assim, precisa do médico especialista para fazer o diagnóstico clínico, de novo. E o Marcelo elencou situações onde o exame é muito bem-vindo, né? Mulheres que têm essa ausência da menstruação numa idade abaixo aí dos 40 anos e que têm a elevação desse exame, aí realmente essa dosagem do FSH é muito bem-vinda. Já falei demais, Juliana, por favor, faça as suas considerações. Ana, eu ia dizer isso mesmo em relação a essa irregularidade do FSH, já que tem mês que aquele FSH, aquele momentos ali do ciclo que o FSH vai vir como se ela não tivesse no período de perimenopausa, e em outro momento viria. A gente tem uma oscilação muito grande, então tem que dar a sorte de fazer o teste no dia que está alterado. Então, isso é difícil para a paciente, né? A questão é que elas buscam muito saber se estão, ou se não, elas querem aquele rótulo, né? Doutora, pelo amor de Deus, me fala, eu estou na menopausa, parece que está recebendo, né, um diagnóstico de gravidez, né? Parece isso, eu estou ou não estou. E não é isso. Quando a mulher começa a desconfiar, geralmente ela já está nessa transição climatérica já há algum tempo. E vale perguntar para quê que você quer saber se a menopausa, se a última menstruação, né, aconteceu, se já é menopausa ou não. Não faz diferença, é aquilo que o Marcelo falou anteriormente. O que a gente trata são aqueles sintomas, aqueles sinais de que o corpo está mudando, é aquela transição que é tratada. E não o nome, a menopausa a partir de agora eu vou tratar. Esses 12 meses sem menstruar, a gente instituiu lá nos anos 90, porque ali por estudos observacionais, a gente percebeu que menos de 5% engravidava depois de ficar 12 meses sem menstruar. Então, a gente criou isso para tentar facilitar. Mas não é um rótulo, é um período longo, é como a puberdade ao contrário, demora anos e anos e anos aquela transição. Enfim, era isso que eu queria somar. E você sabe, Juliana, uma coisa que me ocorreu antes de eu voltar aqui para o Marcelo, que esse autoteste, ele não mede sintomas, né? Então, acho que isso é muito interessante. E ele também não avalia doenças correlatas que podem mimetizar os sintomas. Por exemplo, o hipotireoidismo, alguma alteração na frequência cardíaca que pode dar uma sensação de flush, de onda de calor e não é menopausa. Então, isso é muito importante. Precisa ter o médico especialista fazendo essa investigação minuciosa, que a gente chama de anamnese, para poder discutir com a mulher que procura ajuda se realmente ela está passando por essa fase e o que pode ser feito. Marcelo, por favor. Não, e aí eu só queria reforçar essa questão do autoteste, que nenhuma sociedade, né, que faz... envolvida, né, com a terapia, com climatério e terapia de reposição hormonal, recomenda, né, não é algo recomendado de se fazer na prática, assim.
por tudo isso que a gente está falando. Eventualmente, ele pode trazer prejuízo ou diagnósticos incorretos ou, né, deixar a mulher com mais aflição do que ajudá-la, né? Então, acho que, sem dúvida, o principal é ir ao médico, conversar sobre sintomas, essas mudanças que já vão acontecendo, mesmo antes de alguma irregularidade menstrual, mesmo antes da onda de calor, que é um marcador aí bem claro, para ver o que se deve fazer, né? Eu acho que isso é o que é o principal. E essa coisa do rótulo, né, que a Ju trouxe, a Juliana trouxe, ela é complicada, né? Porque é isso, quer dizer, precisa, eu tô, não tô, como eu tô. E no final, essa classificação que é feita, né? Perimenopausa inicial, perimenopausa tardia, menopausa, pós-menopausa, climatério, é tudo uma coisa mais teórica para a gente classificar em momento da transição que essa mulher está, mas na prática isso pouco importa. De novo, o que importa é quais são os seus sintomas hoje, qual a sua situação biológica, como está o seu ovário, quais são as melhores estratégias preventivas e terapêuticas para a gente te ajudar com o eventual sintoma. E o nosso grande objetivo, nós três aqui temos isso muito claro, o nosso principal objetivo é fazer essa mulher navegar por essa transição aí, né, dos 40 a mais, até o momento em que ela realmente, esse ovário e esse hipoestrogenismo deixar de ser uma coisa que vai impactar a saúde dela da melhor maneira possível, né? Porque, sim, vai ter esse impacto, vai ter esse solavanco aí nessa transição, mas o nosso objetivo é fazer com que ela faça essa transição e viva esse momento, né, como a gente conversou no episódio passado, da melhor maneira, com plenitude máxima, da melhor forma possível, e depois, né, alcançar aí um outro período de vida que, com a maturidade e tudo mais, ela vai ver que existe isso depois da menopausa, que não é o fim, e não precisa ser taxada e ter um selo de nada. Perfeito. Acho que é importante só quando a gente está falando de gestação. Se é o momento de parar contraceptivo, se eu posso relaxar, se eu não posso, ou se eu quero engravidar. É basicamente para isso, né? Esse nome aí. Eu queria aproveitar essa discussão que está tão bacana aqui entre nós três e falar o que realmente importa nessa fase, né? Eu gostaria que o Marcelo elencasse os exames que ele considera importantes para a mulher nessa fase, o que a gente faz de bons rastreamentos, o que é preciso ficar assim bastante atenta nessa fase e manter a sua rotina, né? A rotina da mulher em dia. Eu acho que, assim, os exames de rastreamento, né, na mulher 40 a mais, é o exame de preventivo, né, a colpocitologia oncótica, né, o Papa Nicolau, a mamografia, né, que é fundamental a partir dos 40 anos, né, fazer. Aí, exames laboratoriais que a gente pode identificar algum fator de risco, né, endócrino ou cardiovascular, então, lógico, uma hemoglobina glicada, uma glicemia para avaliar a coisa do metabolismo do açúcar, né, que é importante, perfil lipídico, né, com triglicérides e lipoproteico, com colesterol, para a gente ver se essa mulher tem, né, já um discreto aumento, que neste momento eles começam a subir pela perda do estrogênio e, eventualmente, se ela tem um histórico familiar, né, tudo isso contextualizado numa variação clínica de cada mulher, mas eventualmente fazer essa avaliação. Assim, que eu considero, né, que é fundamental, lógico, tem pormenores que a gente pode pedir outros exames, mas uma avaliação da tireoide, que eventualmente até alguns sintomas desse período podem, né, ser mais um hipotiroidismo, uma disfunção tiroidiana, do que realmente algo relacionado a uma alteração da glândula ovariana, né? Então, um TSH minimamente é necessário, né? Então, esses seriam os principais. Se ela tem uma irregularidade menstrual ou alguma alteração de sangramento, né? Ou no exame físico, alguma alteração que você desconfia da parte do útero, um ultrassom transvaginal acaba tendo uma indicação, né? Densitometria óssea, né, neste momento, de maneira geral, universal, não é para ser feito, a não ser que ela tenha alguma coisa muito, assim, de alto risco para uma saúde óssea, né? E aí, sei lá, a gente depois poderia até fazer
um encontro aqui para falar dessas questões de saúde óssea, que eu acho que abre um outro leque, não dá para a gente conversar assim, mas a densitometria não é um exame de rotina e para se pedir aí com essa mulher que está nesse período entre 40 e 50 anos de maneira, né, universal, a não ser algumas com algumas especificidades, assim. Eu acho que seriam mais esses, assim, obrigatórios. Testosterona não há necessidade. Outro dia, né, eu vi falando aí de dosar estrona como um marcador de má saúde intestinal e hepática. Também não tem essa indicação, né? Na verdade, a estrona vai estar alta se essa mulher tiver uma disfunção metabólica ruim. Se ela tiver disfunção metabólica é porque ela está sobrepeso, está tendo uma má qualidade de saúde. Então, a gente não precisa pedir o exame para, né, saber. Ela entra, a gente já consegue saber que essa estrona eventualmente vai estar alta. Bom, enfim, aí tem os exames, né, outros aí que eu não acho tão necessários, que a não ser especificamente se tem alguma deficiência, né? Vitamina D, eventualmente avaliar calcemia e calciúria, né? Alguma vitamina B12, se ela tiver algum fator de risco, né? Ou tiver uma doença, anemia perniciosa, ou alguma alteração de absorção intestinal, tá? Ou se for vegana, né? Aí vão entrando os pormenores, né, que não é universal, né, aí, sei lá, aí tem muitas possibilidades, depende do como ela vai se apresentar, mas de maneira geral são aqueles primeiros que eu falei. Não sei se vocês têm alguma outra opinião ou eu Não, eu esqueci de concordo algo. plenamente, Marcelo. Eu acho que os casos, como a gente sempre conversa, são individualizados. Os mais importantes, eu acho que você elencou com excelência. Acho que é importante a gente frisar aqui para as mulheres que não é preciso um calhamaço de exame, mas sim exames estratégicos e que realmente fazem parte da rotina de prevenção e que vão auxiliar de alguma maneira a proposta terapêutica, né? O Marcelo elencou vários exames que são importantes até para a gente definir via de administração de terapia hormonal. Então, realmente, são exames que ajudam a fazer aquela coxa de tricô que a gente vai tecendo junto com a paciente, né? Emendando todos os dados clínicos com as necessidades e com as possibilidades, que a gente tem características diferentes entre as mulheres que acabam levando para caminhos diferentes de conduta, com a mesma composição, mas às vezes por vias diferentes. Então, acho que você elencou com maestria. Não sei se a Juliana quer acrescentar. Eu acho Ana, só para complementar, é isso, né? Se não fosse assim, não precisaria de médico, né? Colocaria tudo no algoritmo e a inteligência artificial faria tudo, estaria tudo certo. Não precisaria nem sair de casa, né? Para conversar com o médico. Não tem receita de bolo, né, Marcela? Aquela coisa assim. Não existe tudo igual para todo mundo. Acho que a gente está caminhando, né? Às vezes muito se fala, medicina de precisão, mas eu percebo que às vezes se perde a noção do indivíduo e do que realmente funciona, porque a gente tem isso muito bem estabelecido na literatura médica. Às vezes eu percebo que tem muita gente inventando a roda para coisas que estão muito fundamentadas na prática clínica e esquecem de olhar para o ser humano que está ali na frente, começam a tratar a folha de papel como se o exame fosse mais importante. Então, eu acho que, mais uma vez, né, nós já falamos nisso em episódios anteriores, mas, mais uma vez, o olhar direcionado para a paciente, para as necessidades e com embasamento, com conhecimento técnico, com capacitação do médico que está ali assistindo a mulher que está sintomática, é fundamental. Ju, por favor, faça as suas considerações. Sabe o que eu ia perguntar para vocês? Que nessa oportunidade, quando a mulher chega a nós, eventualmente a gente percebe um aumento do colesterol, a piora ali do perfil lipídico, um aumento do açúcar, enfim. Nesse momento, nós, como ginecologistas, os clínicos da mulher, geralmente vocês pedem também exames cardiovasculares. Como é que vocês lidam com isso? Qual a experiência aí de vocês? Bom, só
Eu esqueci de falar o hemograma, né? Para a gente sempre avaliar se essa mulher tem uma anemia, mesmo porque eventualmente ela pode estar nesse momento tendo mais sangramento, pode ter uma anemia, isso é um exame importante, eventualmente ferro e ferritina, né? Ainda mais aquelas que vêm com queixa de cansaço, fadiga. A gente não pode esquecer que, né, a anemia uma doença que pode trazer esses sintomas de cansaço e fadiga, então é importante excluir. Juliana, é uma boa pergunta, né? Eu acho que isso é algo que ainda não está totalmente claro na literatura. Eu vejo assim, não peço de maneira universal, né? Um ultrassom de carótida, por exemplo. Não peço de maneira universal, porque eu não vejo, né, uma mulher que está entrando neste momento, e uma mulher saudável, sem nenhum fator de risco específico, ela ter uma placa de gordura na sua carótida, de maneira geral, né? Por outro lado, se ela tem um histórico familiar importante, né, se ela se demonstra assim, uma pessoa que já está em sobrepeso ou obesidade, ou tem uma circunferência abdominal aumentada, é sedentária, tem fatores de risco como tabagismo, quer dizer, eu vou juntando um monte de fatores que podem deixar essa mulher num risco ali aumentado, eventualmente eu peço, né, para ver se essa mulher já tem alguma lesão, já tem alguma doença aterosclerótica, né? Mas não considero ser um exame, assim, para se pedir, né, de maneira universal para todas as mulheres que estão entrando neste período. Mesmo para se fazer a terapia de reposição hormonal, eventualmente também acho que não há essa necessidade absoluta, a gente vê plaquinha de gordura. Agora, se é uma mulher que se demonstra no alto risco, eu acho que não é um exame ruim de se fazer. E também a gente não pode esquecer, e aí algo mais complexo, que nem todas as doenças cardiovasculares, né, que levam a um infarto do miocárdio, né, que comprometem o músculo cardíaco, que é uma doença complexa e problemática, não é obstrutivo, principalmente na mulher. A mulher tem muita doença miocárdica isquêmica, né, ou seja, que deixou de ter fluxo adequado, não obstrutivo, quer dizer, é um processo mais vascular mesmo. E aí a gente não consegue fazer diagnóstico com o exame, né? Essa mulher vai aparecer lá no pronto-socorro com sintomas importantes, que aí o médico de lá tem que desconfiar. Poxa, talvez essa mulher esteja tendo uma doença miocárdica isquêmica não obstrutiva, né? Que é complexo, que é difícil e tal. Mas, de maneira geral, essas mulheres saudáveis, chegando nos 40 anos e começando, normalmente não tem, né? Se você for pedir, aí você vai ver pontos, né? Perfeito. Eu faço como você, Marcelo. A única coisa é que eu sempre pergunto quando foi a última visita ao cardiologista. Para fazer a rotina, às vezes, essa fase da vida é motivacional. Para começar uma atividade física, para começar talvez uma corrida de rua ou fazer uma musculação com uma intensidade maior, né? Então, eu sempre peço, faço aquela revisão assim, olha, quando foi a última visita ao cardiologista? E eu deixo a critério do cardiologista aquele screening, né? De realmente os exames necessários para que essa mulher possa fazer uma atividade física com segurança, se existe alguma recomendação adicional às que eu já fiz. Então, eu acho super importante lembrar que é uma idade que envolve aí alguns riscos adicionais. Então, eu sempre peço para atualizar a rotina cardiológica. Tá? Perfeito. Eu acho que a gente falou bastante, é um assunto vasto, talvez a gente tenha que abordar num novo episódio. Eu gostaria de aproveitar um gancho, a Juliana falou aqui uma palavra que costuma apavorar as mulheres 40 a mais, que não pensam mais em gestação, que já têm a prole constituída, que estão no auge da carreira e que começam essa transição menopausal. E aí eu queria conversar com vocês se existe essa preocupação, o que acontece nesse período, quais são as chances e o que a gente precisa realmente entender com relação à orientação de terapia hormonal para quem está transicionando versus a chance de uma gestação não desejada, estar nessa fase isenta a mulher, né, na transição menopausal da chance de ter uma gestação. Queria perguntar para o Marcelo, do ponto de vista funcional, o que acontece nesse período,
Quais são as preocupações dessa mulher que transiciona até a menopausa, Marcelo? Então, esse período para a gente ficar claro, vai entre os 40 e 50 anos, né? De maneira geral, é um momento em que a mulher ainda tem, né, capacidade reprodutiva. Enquanto esse ovário não se esgotar totalmente, né, assim, os folículos, que são aquelas estruturas que tem o óvulozinho, que tem as células que produzem hormônio, elas não se esgotarem, né, não tiverem quantidade insuficiente para trazer uma capacidade reprodutiva para a mulher, elas ainda têm chances de gravidez, né? E uma gravidez, né, não programada neste momento realmente pode ser bastante desastroso, né? E existe isso, né? Quer dizer, não é uma coisa, né? Mulheres neste período de vida são em torno de 26 gravidezes para cada 1.000 mulheres, não é pouca coisa, né? Então, assim, existe esse risco e esse risco tem que ser colocado na mesa. Lógico que as mulheres têm menor capacidade do que mulheres ali antes dos 35 anos, né, ou né, mulheres mais jovens, mas existe essa realidade ainda, né? Então é algo que precisa ser discutido, né? É algo que essa mulher precisa entender e o médico também, que a gente, dentre as estratégias, a gente precisa pensar na contracepção, né? Na forma dela evitar filho, né? Que pode ser com métodos hormonais ou métodos não hormonais, né? E aí existem diversas estratégias. E, logicamente, que a grande questão é o risco dessa mulher, né? Neste momento, principalmente para o uso de contraceptivos, que é a discussão que a gente tem. Olha, para você, esse risco, esse método é menos arriscado, mas tem tal eficácia. Para esse método, ele tem baixa eficácia, mas é menos arriscado. Enfim, aí essa conversa, né? Colocar todas as possibilidades na mesa e tentar definir com ela qual seria a melhor estratégia, né? Tem algumas coisas para eu falar ainda, mas vamos ouvir. Fica à vontade, fica à vontade. Ju, aproveita que o Marcelo vai dar uma respirada ali e conta pra gente, vamos conversar um pouquinho sobre quais são as opções interessantes para essa mulher nessa fase da vida. Vamos lá, eu acho que todas as pacientes, todas não, todas é muito, mas muitas, quando chegam nesse momento, vão pensando em não quero pílula, não quero hormônio, não quero nada. Elas não estão ainda se situando tanto com a menopausa, elas querem ficar mais leves, mais limpas, sem nada, e pensam até em ficar assim, sem hormônio nenhum. O que tem de opção sem hormônio nenhum? E aí a gente só vai ter o preservativo, e o DIU não hormonal, o DIU de cobre prata. O DIU cobre prata é mais para quem pode, não é só para quem quer, porque ele acaba aumentando muito o fluxo menstrual. E é extremamente comum nesse momento a mulher está tendo mioma, pólipo, um sangramento uterino normal, surgimento ali de adenomiose, maior clínica da endometriose. Então, nesse momento... E a própria momento, disfunção hormonal leva a um aumento de sangramento, né? Essa flutuação. Perfeita. Exatamente. Então, é típico desse momento um aumento de fluxo, um aumento de cólica. O DIU não hormonal, nesse momento, não costuma ser muito bem-vindo, a não ser que a mulher realmente tenha muita sorte de não ter nenhum sintoma relacionado aí a sangramento. Aí, quando a gente pensa nas possibilidades hormonais, o DIU hormonal é uma excelente proposta, porque ele melhora esse sangramento acentuado desse início de climatério e, como ele tem um efeito a longo prazo, ele também, no momento que a mulher precisa de uma reposição de progesterona, esse DIU hormonal com um progestagênio ali, o levonorgestrel, já ajuda a gente fazer essa terapia de reposição hormonal. Então, o DIU hormonal é um método muito bem-vindo para esse período. Quando a gente pensa em pílula oral, pílula contraceptiva, a gente já tende a pensar nessas pílulas mais modernas, com o estrogênio natural, com o estetrol, que é um estrogênio ali do feto, é um estrogênio muito bacana, porque ele é um agonista vascular e, ao mesmo tempo, antagonista hepático. Então, ele tem um efeito muito menor nessa questão de
risco de trombose, tem muito menos efeito na mama. Aquela paciente que se queixa de dor na mama com o uso de método contraceptivo, ele atua também de forma melhor. Então, a gente tem essas possibilidades mais modernas de pílula, tem a possibilidade do DIU. Existe também a pílula só de progestagênio, sem o estradiol. Assim como o implante, o Implanon, né? O implante de etonogestrel. Mas eles causam mais um sangramentinho, um escape menstrual que talvez nesse momento incomode mais a paciente. Então, quando a gente pensa em métodos contraceptivos para esse momento, geralmente o que costuma funcionar melhor são o DIU-Mirena, DIU de levonorgestrel e as pílulas combinadas mais moderninhas. Perfeito, Ju. Acho que é importante para quem está aqui com a gente e é paciente, está procurando por esse tipo de informação, que é diferente o raciocínio, né, de terapia hormonal para contracepção. Existem alguns critérios e existem realmente opções que são mais seguras para essa mulher que tende a ter outros problemas de saúde nessa fase. Então, eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho disso, para reforçar para quem está aqui com a gente, para entender que é uma fase que precisa de cuidados específicos, que a gravidez é uma realidade, que existem algumas vantagens e desvantagens em algumas opções que a Juliana elencou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, Marcelo. Bom, primeiro a gente tem que ficar claro que a contracepção é algo que tem que estar na conversa, né? Assim, tem que ficar bem claro que existe essa possibilidade e que isso é algo que, se não se tomar cuidado, existe essa possibilidade. E aí vem essas estratégias do que fazer. A questão, né? Eu acho que talvez aí o grande receio, né, dos métodos hormonais é a questão do risco de evento tromboembólico. Esse que é o que deixa médicos e pacientes com mais receio, né? Como estratégia a isso, quer dizer, para eu não ter esse risco, eu posso ir para os métodos que não têm o estrogênio, né? E aí a Ju falou bem claro que pode ser o DIU liberador de levonorgestrel, né? Ou as pílulas só com progestagênio. Então, elas não têm estrogênio, elas não trazem esse risco aumentado para evento tromboembólico. Porém, né, como consequência, né, o estrogênio está nas pílulas para controlar fluxo menstrual. Esses métodos que não têm aí estrogênio, elas podem ter algum escape. Eu vejo, né, que nesse período 40 a mais, esse risco é menor, porque elas não têm mais tanta potência estrogênica produzindo, assim, né? Você vê menos, né, normalmente o Mirena para de menstruar mesmo, até as pílulas só com progestagênio, depois de 3 meses de adaptação, elas ficam bem, né? Não que não tenha, mas já diminui quando a gente pensa nas mulheres ali antes dos 40 anos, que esse evento de sangramento aí não programado, escape, é mais prevalente, né? Então, isso é uma coisa boa. Mas, eventualmente, essa mulher, né, pode ter alguma questão já de alguns sintomas de flutuação hormonal. Quer dizer, ainda ela está menstruando direitinho, mas já está com algumas queixas que a gente fala, poxa, será? Eu acho que o estrogênio para ela ia ser tão bom, né? E aí e ao mesmo tempo eu vou trazer uma contracepção para ela e já vou, ao mesmo tempo, fazer uma reposição de estrogênio, deixar ela mais estável, né? E aí, se essa mulher não tem nenhuma contraindicação né, absoluta, que daí no caso seria tabagismo, as principais, né? Tabagismo, hipertensão e enxaqueca, a gente pode fazer uso de métodos combinados, né? Assim, de maneira geral, né? Logicamente, nessa fase, como um racional, como a Ju já falou, não usar o etinil estradiol como estrogênio, que é um estrogênio que aumenta mais esse risco de evento tromboembólico, né? Que a gente tem esse receio, e ir para os que a gente chama de bioequivalentes, que é o próprio estradiol, e agora tem o estetrol também, que é uma outra opção. Não que o risco é zero, né? Mas a gente não pode ainda colocar eles num critério, né, de elegibilidade diferente. Eles ainda, se essa mulher tiver algum risco aumentado para evento tromboembólico, a gente não pode usar, mas os parâmetros avaliados secundários mostram que eles têm, do ponto de vista biológico, menos risco mesmo. Então, é uma estratégia interessante, porque daí eu consigo
estabilizar, fazer uma reposição hormonal, eventualmente se ela já tem alguns sintomas cognitivos e depressivos e emocionais relacionados a uma queda do estrogênio, mas que ainda permite ela ovular e menstruar, com essa pílula eu consigo controlar esse ovário. Eu vou comandar o ovário. E ela fica mais estável, né? Ela fica menos... varia menos, eu consigo fazer esse teste. Vira e mexe, eu faço essa proposta. Vamos fazer 3 meses para ver como você fica, né? E explico os riscos dos hormônios, né? Do bioequivalente, do estradiol, como seu ovário está produzindo isso ainda. A gente só vai fazer uma adequação para deixar você menos instável e provavelmente aí em 6 meses, 1 ano, você vai estar em outro momento, a gente consegue outras possibilidades. Então, seria mais essa discussão, né, desse risco de evento tromboembólico e, eventualmente, alguma qualidade que eu posso trazer com a pílula combinada, já pensando em variar menos o estrogênio, algo que eu não consigo com o Mirena, né, que é um excelente para controle de sangramento, mas ele vai deixar seu ovário ali trabalhando sozinho, e aí, eventualmente, se ela tem alguns sintomas né, relacionados a essa variação hormonal, eu tenho mais dificuldade de conseguir corrigir, né? Mas ela é uma coisa interessante, né? Só para terminar, a pergunta é quando que eu realmente deixo de ter capacidade reprodutiva, né? E aí eu acho que o parâmetro é aquelas mulheres que não estão usando nenhum método hormonal nem nada, né? Elas só podem deixar de usar esse método, porque daí é o corpo dela que está funcionando após 2 anos de amenorreia. Olha como isso que um guideline, né, em inglês fala. 2 anos, entre 40 e 50 anos, só depois de 2 anos que ela parou de menstruar, que teoricamente ela pode se preocupar. Quando ela passa de 50 anos, é depois de ela ficar 1 ano sem menstruar. Então, não é pouca coisa. Isso pode ser exagerado, obviamente, né? Não é tão fácil assim, mas essa é a recomendação, para a gente ter uma ideia de como, entre 40 e 50 anos, tem que ter essa preocupação, né? E acima de 50 ainda existe em menor grau, mas ainda existe, né? Eu acho que vocês tocaram em pontos muito importantes, né? A Juliana trouxe para a gente as opções, elencou todas as opções, e o Marcelo trouxe questões da prática clínica, o que deve ser discutido com a mulher. Eu até brinco no consultório que, para essa fase, quando a gente escolhe só um método com progestagênio, é aquela história do cobertor curto, né? Às vezes você cobre a cabeça e descobre o pé. Porque se realmente ela estiver naquela fase de oscilação, você muitas vezes resolve o problema da gestação não desejada, resolve o problema do sangramento, mas a flutuação continua existindo. Então, é preciso discutir isso com as mulheres, né? É isso que te incomoda? Então, talvez essa opção não vá resolver por completo, e aí vale a pena discutir, como o Marcelo falou, alguma pílula com estrogênio natural, que realmente já começa uma terapia de reposição hormonal, e a gente mantém ali até ao redor dos 50, 52 anos, depois a gente migra, né, Marcelo, para uma dosagem habitual, que a gente considera como padrão de terapia de reposição hormonal. Então, eu adorei tudo que vocês trouxeram, que realmente são discussões diárias para quem faz consultório. Ju, você quer fazer mais algum comentário? Eu não sei se eu te interrompi aqui. Eu ia falar que elas gostam muito disso que o Marcelo falou. Ele falou assim, que quando o paciente está com o DIU de Mirena, o ovário ele vai funcionar da forma que ele funcionaria, a mulher, enfim, vai ovular, se tiver que ovular. Elas, de certa forma, gostam disso. Elas ficam felizes em saber, então quer dizer que se eu tiver que ovular, eu vou ovular. Sim, sim. E isso é bacana. Às vezes elas estão querendo ficar sem método nenhum, você fala assim, tá, mas se a gente colocar esse Mirena aqui, você vai reduzir seu fluxo, vai tratar a sua adenomiose, seja... E você vai continuar tendo o teu período fértil, se for o caso. Elas ficam satisfeitas com isso. Elas entendem que cada método age de uma determinada forma. Cada um tem seu ponto contra, seu ponto a favor. Não existe nenhum método perfeito, mas é bacana elas entenderem essas diferenças. Assim como uma paciente, por exemplo, que tem um histórico de depressão, usar um método de progestagênio isolado
não é uma boa escolha, né? Um método contínuo para ficar para gestagênio isolado. Talvez seja melhor incluir um estrogênio associado. Por exemplo, o paciente bipolar que faz uso de lamotrigina. Opa, se eu vou começar um anticoncepcional oral, talvez a lamotrigina tenha que aumentar a dose. Então, essas minúcias devem ser consideradas, e esse momento de perimenopausa é um momento que surgem muitos, mas eu tenho depressão, mas eu tenho adenomiose. É um momento que tem a chegada dos CIDs, né? E que cada método vai ser escolhido ali pontualmente. Enfim, era isso. 100% de acordo, é isso aí, cada mulher vai se apresentar de alguma forma. Agora, o que eu vejo também, né, e é o desafio da gente, é que elas começam com sintomas de falar assim, olha, eu não sou mais eu mesma. Alguma coisa está acontecendo comigo. Né, assim, você começa lá na sua conversa, então, né, o que te trouxe aqui? Elas falam, minha queixa é essa, começa a falar, eu tô com habilidade emocional, eu tô fadigado, eu não tô não sei o quê. E aí eu falar, poxa, essa mulher, né, tá na menopausa, eu já fico pensando, terapia de reposição hormonal, vou fazer isso, ela fala assim, e aí, como tá a sua menstruação? Tá ótima, tá vindo todo mês. Você fala, e agora? Entendeu? Aí, como que eu vou fazer agora? Não dá para eu fazer terapia de reposição hormonal, que eventualmente, né, esses sintomas podem estar relacionados com isso. Lógico que tem outras coisas que causam esses sintomas, né? Aí eu sempre, né, fico falando dos pilares de saúde, né? Quer dizer, tô cansada, tô separando, tô esgotada porque meu filho ficou doente. Então, isso também é causa de fadiga, tudo. Mas, eventualmente, tem esses casos, né, Ju? Nossa, mulheres que têm sintomas que você precisa não só controlar o sangramento, mas trazer algum impacto ovariano que é importante. E ainda bem que não é a maioria. A maioria segue aquele roteirinho, né? Começa com irregularidade menstrual, aí depois começa a ter sintomas, né? Então é bom que você vai seguir. Então, nesse começo a gente vai fazer isso. Vai proteger seu endométrio, vai trabalhar no seu endométrio para você não sangrar com o DIU ou com uma pílula só com progestagênio, eventualmente, ou fazendo, né, uma mini pill por 15 dias. Tem várias possibilidades, né? Vou fazer a segunda fase do seu ciclo. Agora eu tô tendo onda de calor. Poxa, agora vamos fazer terapia de reposição hormonal e esse processo, eventualmente, não é problemático, né? E o Marcelo é muito curioso, porque o médico que não tem essa visão, que não segue esse script que você elencou tão maravilhosamente bem, erra. Porque eu recebo muita paciente usando terapia de reposição padrão, que a gente prescreve para pós-menopausa, que já está lá 1, 2 anos, e a menorreia, que isso resolve, porque não tem flutuação, não tem sangramento, e chega extremamente insatisfeita, né? Poxa, eu estou fazendo terapia hormonal que vocês falam que é o padrão ouro para o alívio, e eu não estou me sentindo melhor porque eu estou sangrando, eu estou com irregularidade menstrual, eu estou em casa, ninguém me suporta, dor mamária. Então, realmente é preciso ter esse olhar especial para a mulher que está na transição. É diferente. A orientação é totalmente diferente e essas questões que a gente ponderou aqui, todas elas são extremamente... são discussões obrigatórias na prática clínica, porque senão a mulher vai continuar não se sentindo ela mesma. Então, isso é muito importante, tá? E eu queria aproveitar um comentário que veio aqui através do nosso Instagram, que tem muita paciente nessa fase que não pode fazer terapia hormonal, né? Então, eu gostaria de agradecer pela pergunta. A Nathalie Rios é uma mastologista de mão cheia. Um beijo, Nathalie, para você. Ela disse aqui que tem muitas pacientes com câncer de mama que usam terapias, né, que são bloqueadores aí dos estrogênios e que não se preocupam com essas questões de gravidez quando estão aí passando por um período severo de hipoestrogenismo. Então, é preciso abordar a paciente globalmente, com todas as suas peculiaridades, e aqui a Nathalie, que é mastologista, trouxe para a gente que até mesmo aquelas pacientes, né, que não podem usar nada hormonal por já terem tido um tumor estrogênio dependente, elas às vezes acham que nessa fase
não engravidam mais. Então, olha que importante a nossa abordagem. E eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre o nosso último tópico da live dessa noite, né, do nosso podcast, que é justamente o que fazer para quem não quer e para quem não pode fazer uso da terapia de reposição hormonal. Então, existem alguns mitos, algumas substâncias difundidas como naturais por aqui, por aí afora. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que realmente funciona, né? Então, eu queria perguntar para o Marcelo, do ponto de vista científico, né? O que a gente tem de embasamento para oferecer para a mulher que está passando por esse turbilhão, né, por todo esse período e que não pode fazer nenhuma opção hormonal para alívio dos sintomas. Por favor, Marcelo. É um excelente assunto, né? Eu acho que também é um assunto extenso e é engraçado, né? Você frisou bem a palavra do ponto de vista científico, né? E eu vou trazer do ponto de vista científico, porque eu acho que tem algumas nuances eventuais aí que depois a gente pode até conversar, né? Que às vezes a ciência não consegue, né, trazer tudo, né? Então a gente pode até depois falar de algumas coisas específicas, mas de maneira geral, o que se tem, né? Que tem efetividade, né, e que hoje está consagrado para o uso como alternativa à terapia de reposição hormonal são os antidepressivos, né? Então, antidepressivos é uma classe que tem embasamento para se fazer, principalmente para sintomas vasomotores, né, para onda de calor, justamente porque a variação, né, os sintomas vasomotores acontecem por uma disfunção, né, neurológica, neurônios ali né, em desequilíbrio, né, no seu estímulo e no seu freio, né, alterando aí o termostato, levando a uma variação de vasomotora, né? Então, se a gente age no sistema nervoso central com antidepressivo, a gente tem uma resposta. Então, antidepressivos é uma opção. E seria hoje, aqui no Brasil, principalmente, a segunda linha, né, a gente, de opção. Aí, aqui no Brasil, depois entram os fitoterápicos, né, e aí também a gente tem que entender que alguns fitoterápicos, para quem já teve câncer de mama, talvez, né, porque eles mimetizam um estímulo em receptor estrogênio, talvez também não tenha um racional ideal de se fazer, né, então tem que tomar cuidado com isso, né. E aí os fitoterápicos, os que são mais eficazes são aqueles, as isoflavonas, né, os derivados da soja, né, que é a genisteína e a daidzeína, né, que são aí compostos que têm essa conformação eventual semelhante ao estrogênio, têm atuação em receptor e podem trazer este benefício, né? Como tratamento ainda nessa parte de fitoterápicos, né, mas não com ação em receptor estrogênico especificamente, né, a gente tem a semicifuga racemosa, que é uma estratégia também, né, que pode ser feita. E, tirando aí da questão medicamentosa, uma estratégia que é trazida e que tem eficácia é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que tem uma boa aí, respaldo científico como resposta, né? Existem outros, né, acupuntura, mindfulness, que não são tão consagrados, são trabalhos menores, uns falam positivo, outros mostram neutralidade, enfim. Em termos de eficácia, né, os antidepressivos são eficazes, né, trazem benefício, não é equivalente ao que o estrogênio faz, né, mas trazem benefícios. Grande problema, eventos adversos, né? Não podem trazer algumas coisas, né? Boca seca, né? Alguma coisa assim. Esqueci de falar também, né? Aí no antidepressivos, a gabapentina e a pregabalina, né? Que na verdade a gabapentina é um medicamento para dor neuropática ou para convulsão, né? Que tem ação central também e também podem ajudar na onda de calor.
também é eficaz, tem a sua eficácia, mas efeitos colaterais, né, tontura, e é engraçado que a gabapentina, ela começa trazendo efeitos colaterais, depois melhora. Então, no começo assusta muito, né? Então, são medicamentos que eventualmente podem trazer algum desconforto para os pacientes, então você precisa orientar muito bem antes de começar. Os fitoterápicos tem aí alguns estudos mostrando benefício, mas tudo muito marginal, se for, não é espetacular, né? Também, revisão sistemática que existe mostra benefício, mas ainda estudos muito heterogêneos, então não é uma evidência assim super robusta, né? Mas eu acho que muitas mulheres se beneficiam, né? Então, não tem alternativa, vamos ver se vai bem com você, né? E às vezes a gente não tem muito o que fazer. Os fitoterápicos, às vezes, ajudam bastante, né? Mas também eles estão aí como na prateleira depois dos antidepressivos, na minha visão, né? E a terapia cognitivo-comportamental, eu acho excelente a teoria, eu acho ótimo, mas quando vai para a prática é mais complexo. Principalmente para você conseguir um profissional que faz isso direito, para as mulheres conseguirem também se adequar à metodologia da terapia cognitivo-comportamental, né? E às vezes, então, tem uma certa dificuldade nisso, né? Não é, toma aqui essa receitinha, vai na farmácia e começa a comprar, né? Você tem que ter uma estruturação. Então, às vezes eu tenho a dificuldade com isso. Eu já trabalhei com alguns que não deram uma resposta ideal, enfim, mas é uma estratégia. Não sei se eu esqueci algum. Não, na lógico. verdade, Esqueci. você falou sobre tudo, mas assim, tudo isso que você falou não foi nada desenvolvido para isso, né? E agora eu queria que, assim, lembrava que a gente vai ter uma novidade, né? Que isso, pelo amor de Deus. País, né? Que são os inibidores das neurocitaminas B. Ainda não há no Brasil, mas vai ser lançado, se não agora, nesse ano, no começo do ano que vem, né? Assim, estamos com bastante fé nisso, que é um medicamento não hormonal para tratamento de onda de calor, né? Que é um tratamento que tem atuação central, né, no cérebro, né? Ele tem uma atuação muito interessante porque o neurônio que controla, né, que vai sinalizar para o neurônio que está no termostato, ele tem uma regulação que é o estrogênio funcionando como um bloqueador, diminuindo a atividade, e tem uma outra proteína, né, a neurocinina, que age como ativador desse neurônio. E quando está equilibrado o estrogênio com a neurocinina, você consegue... essa mulher não tem esses sintomas. Quando perde o estrogênio, ela perde o freio e fica só tendo ação da neurocinina, né? E aí faz um hiperestímulo nesse neurônio, ele até aumenta um pouco, ele fica hipertrofiado e aí você tem esse desbalanço no controle da temperatura. Então, qual que é esse medicamento? Ele vai bloquear justamente a atuação da neurocinina, né? É um antagonista de neurocinina, né? Então, esse neurônio vai deixar de ser estimulado e você vai ter esse benefício de fazer o controle da temperatura, né? Então, é um mecanismo bastante interessante. Então, ele tem resposta, ele responde rápido, nos primeiros dias já diminui a onda de calor, então é eficaz. Existe aí, né, uma preocupação com a segurança, com o aumento de enzimas hepáticas, porque ele é oral, ele vai passar pelo fígado, mas esse aumento das enzimas hepáticas é um aumento, a princípio, controlado, né, e que deve ser monitorado, mas que não é um receio de se fazer, né, só deve se controlar mesmo. E depois de 3 meses de uso, se ficou bem, essa mulher deixa de ter essa preocupação. É mais no começo do uso que tem que ter esse receio. Mas, de maneira geral, é uma ótima opção, né, para quem não pode fazer terapia de reposição hormonal, pela sua eficácia clara, né, por não ser hormônio, né, não ter atuação estrogênica, então, para quem teve câncer de mama ou doença estrogênio dependente, e também por ser um medicamento seguro. Perfeito. E tem a atuação no sono também, que é interessante, né? Sim, e eu acho importante, né, Marcelo, a gente falar que essas medicações que são desenvolvidas especificamente para controle de sintoma vasomotor, elas têm essa vantagem de não ter tantos efeitos indesejáveis, como você elencou, né, que algumas das outras opções podem impactar em libido, em ganho de peso, em outras questões, boca seca, né? Exatamente. Então, assim, tem alguns efeitos adversos que são transitórios, mas que incomodam demais
as pacientes que já estão lutando com sintomas vasomotores, que são os fogachos, os suores noturnos, né? E aí tem essa medicação que não é específica para isso e que, de repente, traz algo adicional que desagrada também. E aí é importante, né, Ju, antes de eu passar a palavra para você, lembrar que nós estamos falando de sintoma vasomotor, mas quando a gente vai para sintoma geniturinário, nós também temos opções não hormonais, né? Então, para ressecamento vaginal, para dor na relação sexual, para as questões urinárias, perda urinária, então existem os hidratantes, os lubrificantes na hora da relação, os dispositivos baseados em energia, o laser e a radiofrequência. Então, existem opções não hormonais que dependem de uma avaliação médica, porque a depender da gravidade do sintoma, fazemos a indicação de tratamentos ou a associação de tratamentos específicos, sem nunca esquecer, principalmente por termos o Dr. Marcelo aqui, da saúde óssea, que nós também temos, né, para paciente que já evoluiu para uma perda óssea, as medidas não farmacológicas, mas nós temos agentes que inibem a reabsorção do osso e não são hormônios, e aqueles formadores de osso que também não são hormônios. Então, existem outros tratamentos que são discutidos no consultório médico, mas que também acabam atendendo essa mulher que não pode fazer a terapia hormonal. E por falar nisso, Ju, eu queria que você elencasse essas outras medidas, o que mais é importante, porque às vezes a gente foca muito no tratamento farmacológico e esquece do resto, né? O que realmente funciona nessa fase, quais são as orientações importantes que a mulher tem que ficar atenta, principalmente se ela não pode fazer terapia hormonal. Ana, é isso que eu ia falar, que você acabou de dizer, de que o grande enfoque dos estudos é em calores, né? O mais se estuda é sobre calores, são diretrizes, revisão sistemática, para trazer para a gente, para elencar o que funciona, o que não funciona. E quando a gente está lidando com essa paciente, muitas vezes ela não é isso que mais a incomoda, enfim, a gente tem ali uma paciente mais complexa. E acho que o grande segredo é realmente combinar estratégias. O estilo de vida, não precisa nem falar, minha paciente já não aguenta mais ouvir a gente falar isso, mas uma prática de exercício físico é fundamental, e a gente não vai parar de falar isso nunca, né? Nem para a gente mesma, né, Ju? Nem para as Às vezes eu vou falar que às vezes eu falo, será que eu falo de novo isso, né? Porque é isso, a gente bate nessa tecla. Tem que falar isso, né? Tentar arrumar ali, de alguma forma, convencer a paciente a introduzir um exercício de força, enfim. Isso é fundamental, o sono, quanto que ela está trabalhando, vamos entender aqui o que dá para modificar a tua vida, porque isso vai te cobrar um preço mais tarde. Eu sempre falo assim, lá no parabéns, tudo de bom, muita saúde em primeiro lugar. A gente fala isso para os outros, né? Porque saúde é o que importa, mas na hora da vida dela, ela não prioriza a saúde, ela bota o trabalho na frente, criança na frente, enfim, outras questões. Mas então, ela priorizar o sono, a atividade física, entender se existe algum trigger ali na alimentação, pimenta, o que pode desencadear nela calores. Isso já foi muito estudado, né? De falar, se você diminui café, pimenta, não vai melhorar tanto fogachos assim. Mas, às vezes, ela identifica aquele gatilho nela que provoca fogacho, ou até gatilho de estresse mesmo. Toda vez que eu vou me reunir na reunião do condomínio, eu fico estressado, me dá um mal-estar. Então, não vá nessa reunião, dá um jeito de colocar alguém no seu lugar, enfim. Se programar na vida, organizar a vida de alguma forma que a qualidade ali daquele dia a dia seja melhor. E aquilo que a Ana falou, se a queixa é relacionada à insônia
E se não for possível fazer o uso ali de uma terapia de reposição hormonal, vale medicar para esse fim. Às vezes não é necessariamente um antidepressivo, mas é preciso que ela durma. Não tem como, não vou fazer terapia hormonal, não vou tomar nenhuma medicação para dormir e vou ficar assim, dormindo. Não, aí a conta não vai fechar. Entender naquele sentido de sintomas onde a gente pode atuar, tanto de forma medicamentosa como não medicamentosa. Acho que é parar tudo e rever ali o que está fazendo. O Marcelo falou da TCC, realmente é evidenciar TCC, né? E aquilo que ele disse, na prática, essa TCC não necessariamente vai ter um bom resultado, depende do profissional. Também existe a hipnose também entra como uma alternativa de resultado, mas também bate nessa situação. Eu nunca vi ninguém, assim, um colega que fez. Não, eu acho sensacional, mas eu já perguntei para algumas pessoas, já fez, já viu? Eu sinceramente nunca fiz, nunca vi. Mas eu queria ver, eu queria saber, né? Assim, mas imagina você chegar para uma mulher e falar assim, olha, vamos fazer uma hipnose? Ela vai falar, você tá maluco? Mas sim, é uma estratégia, né? Não, ainda mais para uma mulher extremamente sintomática, né? Que ela já está arremessando tudo que vê pela frente, assim, para essas propostas que na cabeça dela parecem, né, sem noção ou furadas. Então é complicado, porque existem pessoas que são mais ou menos hipnotizáveis, né? De acordo com quem faz. E imagina para a mulher que está muito sintomática, né? Você já não vai fazer nada medicamentoso, então realmente é preciso acreditar muito naquilo para ser hipnotizável, né? Para que funcione, entendeu? O mindfulness, meditação, hipnose, elas são muito parecidas. E quando a gente vai estudar a fundo ali, dá para entender, enfim, acho que é um assunto mais longo para falar agora. Mas eu consigo entender muito bem, assim, eu acho que, né, essa coisa da saúde mental, né, de você ter esse controle, também, né, como a gente sempre fala, quer dizer, essa transição, o fogacho, a névoa mental, são todos sintomas neurológicos, né? Então, quando você vai deixar o seu cérebro mais saudável e mais controlado com estratégias, né, como é o mindfulness, como eventualmente é a terapia cognitivo-comportamental, né, e eventualmente também com a hipnose, eu entendo, né, e eu acho que é isso, há um racional, é só essa coisa da prática mesmo, né, assim, da pessoa ter uma sequência, ter uma estratégia de tratamento, você vai vir aqui, são tantas sessões, vai funcionar dessa forma, desse jeito, deu certo, a gente vai fazer isso, não deu, a gente vai fazer aquilo, tal. Nunca vi uma coisa estruturada, essa que é a coisa, mas eu acho que tem muito sentido, né, de se fazer. Eu acho que o segredo é combinar mesmo as estratégias. E acho importante a paciente entender se ela tem um problema que precisa em algum momento entrar com medicação, de fato usar a medicação. Por exemplo, o antidepressivo que o Marcelo falou, mas eu preciso usar antidepressivo não estando depressiva? Sim, vai fazer bem nesse momento, né? Quebrar um pouco desse tabu ali. Sim. Acho que é muito necessário, muito mesmo. Exatamente, e fazê-la entender que é uma alternativa, que nem sempre a gente vai acertar na primeira tentativa. Né? Quando você não usa algo que é desenvolvido para aquilo, é tentativa, acerto ou erro. Então, a gente precisa fazê-la entender que existe um período adaptativo, como qualquer outra medicação, que tem que ter um pouquinho de paciência, que tem que usar para ver se aquilo faz sentido para ela, né? Ou seja, se controlou o sintoma que estava tanto tirando qualidade de vida e se não trouxe nada adicional que a deixa mais estressada, ainda mais sintomática, não se reconhecendo. Então, acho que essa conversa, né? A mulher informada, com as decisões compartilhadas, ela deve fazer parte, a partir dos 40 a mais, de qualquer conversa com relação a tratamento, porque até mesmo para terapia hormonal a gente tem essa conversa, né?
Existem ajustes, existem períodos adaptativos, existem efeitos esperados, existem efeitos adversos, cada uma responde de um jeito, cada uma tem as suas preferências. Então, é esse quebra-cabeça tão bonito que a gente vai construindo junto com a paciente. Acho que essa é a beleza de quem faz orientação para a mulher é a dor e a delícia, né, gente? De fazer orientação para a mulher nessa fase da vida, porque às vezes dá super certo a primeira coisa que você institui de tratamento, de repente não dá nada certo e a gente tem que usar todo o nosso conhecimento e fazendo as tentativas, né? Bom. Sim. Só para fechar, né, que eu fiz essa fala inicial, eu só queria primeiro reforçar essa questão de que não é uma coisa isolada, né? A gente precisa trabalhar, sem dúvida, os pilares de saúde, né? Fazer uma boa alimentação, fazer ritual do sono, fazer exercício físico que vai, sem dúvida, ajudar, ter cuidado com a sua saúde mental, ter cuidado com a sua saúde social. E a terapia de reposição hormonal, ela vai ser um complemento disso, ela sozinha não vai, né, trazer, ainda mais essas mulheres que têm má qualidade de saúde, que não fazem nada disso, a terapia de reposição hormonal sozinha não vai, né, beneficiar ela de sobremaneira. Agora, eu vejo, né, que muitas mulheres têm alguma restrição por N motivos com hormônio, e aí você conversa sobre os hábitos e, eventualmente, fitoterápico, e ela se adapta e vai bem, tá tudo certo, né? A gente fica falando em termos de eficácia, qual que é mais. Mas, olha, às vezes, para uma mulher, isoflavona funcionou muito bem. Maravilha, né? É isso. Ela, com a isoflavona, ela deu certo. Com a semicifuga, tá tudo indo bem, melhorei meus sintomas, não eram tão importantes. Comecei também a fazer isso, aquilo, e no geral eu tô bem, doutor, não preciso fazer mais nada, tá ótimo, obrigado, entendeu? Então, assim, a gente não dá a sensação, né, eventualmente, que a isoflavona se fuga, porque tem menos evidência, são menos eficazes, não são uma estratégia. Eu acho que sempre é possível, e também, muitas vezes as mulheres já chegam, tô tomando tal chá de amora e tô bem, tá ótimo, continua com o seu chá de amora. Eu acho que, né, o importante é a paciente, não é a evidência, não, vamos fazer tal YZ, não. Né? Então, eu acho que isso também é algo que a gente tem que ter a clareza e respeitar, né? Porque cada uma é cada uma mesmo e tem as suas preferências, as suas expectativas, tá tudo certo. É isso. Importante falar do placebo também, né? Que também é... Por outro lado, o efeito placebo, às vezes, chega... Eu lembro que da última vez que eu li, era 70%, eu li um estudo que falou sobre isso, 70% até de efeito placebo. Ju, posso falar? Do placebo para o não placebo é que passa 1 mês, 2 meses, aquele efeito de melhora, especialmente de fogachos, vai embora. E é muito curioso ver se isso acontece com vocês. Às vezes a paciente chega aqui e fala assim, doutora, eu comecei a usar agora tal coisa, chá do não sei o quê. Nossa, estou ótimo, os calores passaram. Há quanto tempo você começou? Deve fazer 1 semana. Ela falou, então vamos ver. Mas, Ju, eu tenho uma história pessoal com placebo que quase me derrubou. Meu doutorado, né, eu fiz um ensaio clínico comparando o uso associado de estatina com TH para sintomas climatéricos e perfil lipídico, né? Então, eu tinha 3 braços, um que era só TH e placebo para estatina, um que era só estatina e placebo para TH, e o outro que eram os 2. E, nossa, aquelas que não tinham TH, pelo efeito placebo, melhoraram quase 50% dos sintomas climatéricos. Então, quase que eu não consegui ver a diferença clínica, entendeu? Porque melhora, o placebo é um ótimo tratamento para sintomas climatéricos, ainda mais que foi 3 meses, foi 4 meses do estudo, então é um tiro curto, né, que é justamente o que você falou, quer dizer, no começo melhora, porque você tem esse impacto. O problema é 6 meses para frente, que aí você não vê mais uma resposta. Então, assim, foi desesperador. Você vê a cura, você fala, meu Deus, esse remédio aqui é bom, e não tem nada a ver, a estatina é um ótimo medicamento para... Você vê como é demais, eu vejo muito isso aqui, muito. E é impressionante, 70% é um valor muito alto. O meu foi 50%. O meu foi 50% de melhor. É bastante, pô.
E é super importante a gente falar sobre isso aqui, até o Marcelo, né, mostrar que até dentro do ensaio clínico eles observaram isso num curto período de tempo, porque muita coisa é vendida como a solução para todos os problemas, né? Então, eu acho que isso que a mulher tem que ficar atenta, que inicialmente pode-se ter uma melhora absurda, mas precisa pensar com cautela, porque as coisas são caras, né? Envolve o investimento do seu tempo, da sua saúde, do seu dinheiro, às vezes numa opção que não vai te oferecer nada, que vai ter esse efeito placebo, transitório, mas que ali, na hora do vamos ver, de trazer alguma melhoria, de acrescentar alguma coisa para a qualidade de vida, realmente é irrisório. Então, acho que essa é a mensagem mais importante. Tem coisa que realmente funciona, tem coisa que transitoriamente funciona, se você acreditar, né? Mas é importante conversar com o médico para realmente saber se aquela opção é válida, se faz sentido, se vale investir o seu tempo, o seu dinheiro, enfim, acho que essa é a mensagem principal que a gente queria deixar aqui para todo mundo, né? E antes de eu fazer o encerramento, eu queria pedir para o Marcelo e para a Juliana, e depois eu vou fazer a minha dica, que nós não fizemos no episódio passado, que a gente estava com uma convidada muito especial. Eu queria que vocês fizessem alguma indicação, dessem alguma dica de coisas legais aí para a mulher que está aqui com a gente, enfrentando esse período. Eu acho que da outra vez eu comentei sobre um livro, né, que fala justamente sobre menopausa. Eu não fiz a indicação, né? Foi um livro que eu li, chama D4, né? É um livro bastante interessante, diferente, assim. Ele traz algumas questões ali importantes desse período, né? Retrata uma mulher, né, fazendo neste período e com questões específicas. Já vi gente que não gostou muito, né? Eu acho que é uma leitura que vale a pena. Assim, tem que ir com a mente aberta, não dá para ir, né, achando que é uma historinha, assim, com um personagem, uma protagonista, porque tem algumas situações ali que são importantes. E eu não sei, né, Ana, se eu já falei, mas eu acho que é um livro sempre importante. Eu não sei, às vezes eu sou meio repetitivo, mas Os Hábitos Atômicos eu falei da primeira, né, já. Que esse livro... Então não vou falar, então deixa só no D4. Então eu vou até deixar minha dica aqui, ó, que eu trouxe o livrinho que eu estou lendo, ó, que eu estou achando interessante. Miriam Goldberg. De uma bela velhice, que traz aí o relato de um projeto de pesquisa falando como a gente tem que enxergar a beleza nesse processo de envelhecimento. Então, deixo aqui a dica, eu ainda estou lendo, mas eu estou adorando, tá? Então, deixo aqui a dica de uma boa leitura, uma leitura rápida, não é um livro muito extenso, mas traz reflexões profundas para quem está passando por esse processo de envelhecimento, tá? Muito bem. E você, Ju, tem alguma dica para nós? Vamos deixar para o próximo episódio. Dessa vez eu vou deixar a dica para vocês, senão não vai dar tempo da paciente ler até o próximo. Perfeito, perfeito. Então, gente, eu vou encerrar o episódio de hoje, agradecer a presença aqui de todos, especialmente dos meus amigos, Marcelo Steiner, Juliana Olivieri. Adorei o bate-papo de hoje, acho que a gente trouxe assuntos muito importantes, como os exames que são necessários, a contracepção no período da transição menopausal e também agora, o que nós acabamos de falar, os tratamentos alternativos não hormonais para a mulher que está sintomática no climatério. E espero que todos tenham gostado e que nos acompanhem. Tudo isso em várias plataformas agora? Em várias plataformas agora, né? Tanto no Instagram, como no YouTube, nas plataformas, né, no Spotify. Então, realmente, quem está aí com a gente já vai ter todo esse material disponível em vários locais de acesso. Um beijo para vocês, uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal, boa noite, boa semana.